Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema muito interessante e que tem assustado muitos profissionais, principalmente, burnout. Síndrome de burnout. Pois é, a síndrome de burnout, dentro até do mente depressiva, eu coloquei dentro de depressões que a gente chama ocasionais, né, ligada a alguma coisa, que é a depressão do trabalhador. Né? Agora, a gente tem que entender que não é qualquer coisa que é síndrome de burnout. Burnout é um estresse, é uma exaustão realmente física e mental, com sintomas físicos de alteração de pressão, alteração de insônia. Você tem uma alteração na bioquímica do organismo, liberação de cortisol, uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com o outro, uma irritação muito grande, uma instabilidade muito grande, e você também tem uma alteração mental, porque é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando que tudo vai dar errado, cognitiva, né? Tem uma perda cognitiva, falha de atenção, de concentração e baixa de produtividade. Agora, a grande diferença desse quadro de depressão é que você tem nítido que a causa tem a ver com o trabalho. É muito nítido. Então é muito comum em pessoas que sofrem assédio moral, pessoas que estão num trabalho com uma sobrecarga absurda, que fazem horários absolutamente incompatíveis, né? Pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia e não têm outra possibilidade. Pessoas que têm algumas profissões, você tem um estresse que é da própria profissão. Por exemplo, o burnout é mais comum em médicos, em professores, bombeiros, policiais. Quer dizer, tem profissões que já trazem consigo um estresse muito grande, principalmente o estresse de vida e morte, que é o caso dos médicos, que é o caso dos bombeiros, que é o caso dos policiais. Então, isso já contribui. E é interessante que a gente, quando falou em educação, os professores hoje estão sofrendo um burnout muito, muito alto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma média hoje de 40% a 45% dos professores que são afastados de sala de aula por esses conflitos com alunos de forma repetitiva, de não ter esse suporte da escola, não ter o suporte dos pais, das famílias. Então, são afastamentos que acabam caminhando para depressão, para síndrome do pânico, que pode ser uma manifestação do burnout, e com retorno, em geral, desses 40% a 45%, mais da metade não retorna nunca mais para uma sala de aula. Então, assim, é uma perda quase uma perda de geração. Né? É um buraco no mercado de trabalho que vai ficar muito ruim. Todo mundo sabe que eu já trabalhei com a educação direta, assim, trabalhei em escola. E uma das características que a gente está entrando nesse período, mais ou menos, após o segundo semestre, setembro, outubro, começa a aparecer as patologias dos professores. E aí todo mundo, nossa, mas que tá pesada a escola, tá acontecendo, mas não é a característica, não é uma coisa com aquela escola. Se você observar, todas as escolas nesse período de outubro a novembro, os educadores começam a pifar um pouco. Mas aí não necessariamente burnout, porque o burnout ele tem que estar ligado, o fator desencadeante tem que ser isso. Eu acho que a vida de professor é uma vida muito atribulada. Em geral, os professores ganham pouco, têm que trabalhar em várias escolas, independente de terem bons relacionamentos. Tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo, é um trabalho muito grande, tem que corrigir prova, tem que preparar a aula, é muita coisa que é feita, também trabalha fora de sala de aula, não é só dentro da sala de aula, que não é levado em consideração. Então, assim, o burnout, ele tem um apelo que, assim, além disso, o professor estaria sendo submetido a condições quase desumanas de trabalho, seja por conta da relação com os alunos, seja por conta de pais ou de colegas. Então, tem que ter uma engrenagem que você fale assim, não, isso realmente, ele chegou a esse ponto limite, a essa exaustão, muito vinculado. Porque às vezes a gente não pode deixar de entender que nós somos profissionais, mas também temos famílias, temos amigos, e muitas vezes você está num meio
de muitas coisas acontecendo que te levam a esse tipo de coisa. E o final do ano, geralmente, é uma época que as pessoas já estão mais desgastadas, né? É aquele momento que as pessoas vão ficando mais sobrecarregadas, mais irritadas. Você vê que dezembro é um mês horroroso, né? Que as pessoas brigam por vaga em shopping e é um xingamento. Eu dezembro nem dirijo, porque para não me alterar, porque as pessoas já estão muito desgastadas. E aí vem aquela coisa de final de ano que tem as tal das comemorações, né? Confraternizações. Confraternizações. Que tem 8, 9, 10. Aí não tem condição. Aí que estressa mais ainda. Porque é amigo secreto, é amigo não sei o que lá, você tem que comprar, você tem que sair do trabalho. Que não devia ser assim, né? Tipo assim, para que tanta confraternização? Porque estressa mais. É claro, vamos fazer uma, duas, vamos fazer uma. Interessante, né? você passa o ano inteiro sem falar com a pessoa, sem ver a pessoa. Na confraternização. E aí, na confraternização todo mundo aparece. Exatamente. Ali, né? Aparece, você tem que, muitas vezes, fingir um vínculo que você não tem. Amigo não tinha que ter secreto, né? Amigo é aberto. Se é secreto, já não é muito amigo. O amigo é explícito, entendeu? Então, assim, eu conheço muita gente que tem pavor de amigo secreto, porque, assim, são pessoas tímidas. Então, quando tira, meu amigo secreto tem que falar. Então, assim, a gente não se dá conta que a gente tem várias coisas culturais que acabam exacerbando o estresse na gente, principalmente numa época que a gente já está ali, o tanque de gasolina já está quase entrando na reserva. E qual as melhores formas para você identificar o burnout? E medicamento, tratamento? Existe alguma coisa que sinalize? Assim? Olha, a gente tem que raciocinar o burnout como uma depressão, né? É uma exaustão física e mental que vai vir na forma de depressão, vai vir na forma de pânico ou de fobia relacionado ali à estrutura de trabalho. Então a gente tem que tratar da mesma maneira que a gente trata uma depressão e um estresse muito violento. Então você tem que passar primeiro, fazer todo um check-up físico, né? Porque você pode ter alterações cardíacas, você pode ter o estresse prolongado, ele acaba fazendo com que a pessoa coma mais açúcar refinado. Então, geralmente aumenta de peso, você pode ter uma esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, você tem que passar um pente fino, ver tudo ali, a parte renal, aparelho respiratório, porque o estresse ele vai baixando a imunidade e se manifesta várias coisas em qualquer parte do organismo. Depois que você fez aquela avaliação física, aí sim você vai começar a ver, tipo assim, e como é que está essa pessoa? Como é que estão os pensamentos? Estão negativos? Há quanto tempo? Tem pensamento suicida? Não tem pensamento suicida? Então você vai tendo que englobar isso tudo para você tratar uma depressão. Não dá para você dizer que é diferente, né? É muito comum os quadros de burnout também virem como manifestações de pele. Né? A pessoa começa a apresentar dermatites ou então começa a sair umas manchas, umas pápulas. Isso é muito comum pelo seguinte, o cérebro e a pele, na hora que formam o embrião, eles têm a mesma origem. Por isso que tudo que a gente manifesta emocional tem muito componente de pele. Então, é a mesma origem. Então, quando você está num estresse mental muito grande, é natural que você tenha manifestações de pele que você nunca imaginou. Coisas assim, que ficam vermelhas, daqui a pouco sai, volta, né? Tonturas, as pessoas quando estão no limite, elas começam a apresentar uma espécie de labirintite de fundo nervoso. Então, assim, é olhar para isso. A única diferença do burnout para um estresse que não está... que está relacionada a tudo, é que no caso do burnout, você vê nitidamente que todo o processo de adoecimento se fez a partir do trabalho, por condições desumanas de trabalho ou por condições profissionais. Por exemplo, os médicos hoje, como os professores, né, numa sala de aula, que estão expostos, estão indefesos a alunos, a rebeldias. Os médicos também, porque hoje não tem nada no pronto-socorro. Então, você tem que salvar. Um paciente chega e não tem remédio, não tem centro cirúrgico, não tem jeito, ele vai reagir com o médico, ele não vai parar e falar assim, me dá, como é que eu vou fazer? Eu vou lá no político que não liberou a verba? Não vai. Eu me lembro que quando na época do Brizola, aqui no Rio,
o governador Brizola, teve uma greve muito grande. Com saudade, né? Não sei não, porque eu sofri muito na época do Brizola, Sim, porque teve mas uma greve o que eu de falo saúde. É que hoje eu acho que tá melhor. Não, eu acho que tá pior, porque assim, a coisa foi degringolando por uma falta de investimento em saúde, porque é dada a verba, mas é desviada a verba, entendeu? Para outras coisas. E eu me lembro que eu trabalhava no pronto-socorro, no Lourenço Jorge, na Barra, e toda hora chegava gente e a gente não tinha mais sutura, fio para fazer sutura. Não recebia mais. E a gente não podia fazer. Então chegavam aquelas pessoas com um corte aberto, sangrando. Eu falei, olha, você vai ter que ir para o Miguel Couto. As pessoas tinham ataques. Aí eu tentava explicar. Queriam, eu entendo as pessoas. E aí eu tentava explicar. Teve um dia que eu não ia maltratar as pessoas, que elas não tinham culpa. Eu descobri o endereço do Brizola, na Avenida Atlântica, com um taxista. Eu falei, ele mora aqui. Não perguntei. Eu parei, olhei, anotei. Toda vez que chegava alguém, eu não tinha o que fazer, eu falava, a senhora vai lá, fala ele, se ele me mandar o material, eu faço agora. Depois soube que ele ficou com muita raiva de mim. Mas era o que eu podia fazer, porque eu não podia maltratar a pessoa que não estava sendo atendida. E acho que isso hoje está ocorrendo muito mais, eu imagino. Porque antes a gente tinha, dentro do hospital, você tinha um segurança. Eu nem sei se tem mais segurança no hospital. As pessoas entram, fazem o que querem, né? Então, assim, isso é burnout, né? Assim, você trabalhar em condições que você não pode produzir. Não, você é desumano. Como é que você pede a um médico para atender pessoas se você não tem medicação, se você não tem fio de sutura, se você não tem antisséptico, se você não tem álcool iodado? Que você apagar faz? Um incêndio onde não tem água, as torneiras, o extintor está... Exatamente. Como foram os pobres do bombeiro no incêndio, do Museu Imperial. Exatamente. Foi triste, é de chorar, entendeu? Uma coisa dessa. Então o burnout ele tem essa ligação muito estreita, muito clara das condições de trabalho subhumanas. Muito claras. Porque tem muita gente que chega no consultório, eu estou deprimida por causa do meu trabalho. Mas não é por causa do trabalho. Você vai ver relacionamentos afetivos problemáticos com seu parceiro que usa droga, parceiro alcoólatra, problemas de família, com mãe, com endividamento de filho. E aí quer botar a culpa só no trabalho. Não é assim. O burnout ele é muito direcionado. Você olha e você vê, esta pessoa está vivendo uma vida profissional incompatível com as necessidades básicas de quem quer fazer algo bacana na sua profissão. Mínimo. É verdade. Tá? Muito obrigado, Bia.